Ei, você aí, é você mesmo, vem cá. Você tá Fala, diz aí, tô aqui. O que é? preparado pro fim do mundo? Eu, ano passado, me auto-intitulei um colapsista, um doomerista. Então eu acho que eu tô em condições de fazer um react desse vídeo do TV Cringe do Meteoro. Oi, Rodolfo, tudo bem? Tô escutando você comentando aqui o vídeo do Meteoro. Ainda mais que eu tô contando com a ajuda da Cláudia Bório, que é uma amiga que já participou de vários vídeos aqui do canal e que é uma pessoa que também se define como colapsista, alguém que compreende que estamos próximos do colapso da civilização, e é uma pessoa muito estudiosa, que lê muito, tem uma biblioteca incrível e que vai nos ajudar a comentar esse vídeo aqui também. Então, primeira coisa, ela fala, você está preparado para o fim do mundo? Tá, então uma correção, assim, como colapsista, a gente não fala fim do mundo, é porque o mundo continua, né? A gente fala em colapso climático e colapso da civilização. Olha, se você não tá preparado pro fim do mundo, talvez você devesse estar. Porque tem estudos bem sérios que dizem que ele pode começar já em 2040. Gente, eu acho que o colapso climático e da civilização é um assunto importantíssimo. Então, que bom que o Meteoro tá tratando disso, assim, mas algumas correções são necessárias, né? Então, o colapso vai começar em 2040? Não, o colapso já está acontecendo, né? É o que em 2040? Pode ser que a população humana comece a declinar devido à guerra, doença e fome? É bastante provável, mas vamos usar os termos corretos, né? Olha essa figura aí da Amazônia, né? Isso aí é emissão de dióxido de carbono, né? Olha essa imensa mancha escura aí ao longo do Rio Solimões e do Rio Negro. Quer dizer, a devastação da Amazônia chegou ao centro. Se isso aí não é fim do mundo, o que seria, né? Então, quando eles falam o fim do mundo vai começar em 2040, só pode estar brincando. A gente já está vivendo isso aqui. E não é pouca gente que está estudando o fim do mundo, não. Tem muitos cientistas seríssimos se debruçando sobre este único assunto. Então, essa TV Cringe, eu estava vendo um episódio mais cedo sobre eles chamam de punk, agropunk. Entendi porque punk, né? Mas enfim, é bastante didático, fala sobre como o agro domina tudo, sempre dominou tudo no Brasil e agora está entrando pela cultura. Então, parece que essa TV Cringe, ela tem esse objetivo, assim, de ser uma coisa informativa, bacana, tal. Mas então, uma dica, essa coisa de falar, tem estudos que falam do fim do mundo. Não, estudo não fala de fim de mundo. A gente fala de extinção de espécies, a gente fala de aquecimento global, a gente fala de correntes marítimas, a gente fala em fome, né? Então, fim do mundo não é um termo que se usa, né? Fim do mundo. Como pode acontecer? Quando deve acontecer? E o que podemos fazer para tentar evitá-lo? Fim do mundo. Para tentar evitá-lo, você deve olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, porque se passar um ônibus em cima de você é o fim do seu mundo, né? É o fim do mundo. Agora, sobre o colapso climático, o que fazer para tentar evitá-lo? Não se fala em termos de evitá-lo, né? A gente fala em adiá-lo, né? E Ailton Krenak já escreveu sobre isso, né? Como adiar, ideias para adiar o fim do mundo, né? Evitá-lo. Não vai rolar. Só hoje, no Globo Repórter. Não! Olha, eu confesso que eu acho que eu preferia o Meteoro naquele formato mais original, mais improvisado, menos roteirizado. Enfim, talvez agora esteja pagando melhor, né, para eles, em termos de monetização. Mas como assim, só hoje no Globo Repórter? Enfim, tá bom. Vamos pro que interessa. Vem saber mais sobre isso hoje aqui na TV Cringe.
A nossa história começa no Clube de Roma, um grupo de pessoas ilustres de diferentes campos, como o científico, político e econômico, que se reúnem para discutir assuntos relacionados à política e à economia internacional. No fim da década de 1960, esse grupo entrou em contato com pesquisadores do Instituto de Tecnologia de... Olha, vocês se preparem que o negócio é meio longo. Esse programa ganhou assim um ar assim meio de... Parece cursinho assim para quem vai prestar vestibular e precisa saber escrever sobre generalidades assim. Esse é um filão, eu já vi. Tinha um rapaz fazendo serviço aqui em casa, construindo uma escada no meio do jardim, e ele ficava ouvindo esses podcasts assim, semi-entretenimento, semi-educativo, e então eu tive contato e eu acho que o Meteoro tá querendo entrar um pouco nessa onda, né? Então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês para ouvir a história do Clube de Roma antes da gente chegar no que realmente interessa, que é o colapso. Massachusetts, também conhecido como o MIT, e comissionou um estudo sobre os limites do sistema mundial. Sobre o trabalho dos limites do crescimento, né, de 1972, imagina só. E eu queria comentar o seguinte: quando foi feito esse trabalho, eles criaram um programa de computação que na época, né, foi considerado revolucionário e tal, para conseguir fazer projeções do uso dos recursos naturais que a Terra tem, né? E como esses limites poderiam impor restrições à atividade humana. Esses estudos foram realizados por 17 pesquisadores e apresentados em encontros internacionais, no Rio de Janeiro e em Moscou, em 1971. Até finalmente serem publicados na forma de um livro em 1972. O nome do livro, Os Limites do Crescimento. As conclusões eram assustadoras. De acordo com os resultados, o nosso sistema só seria sustentável até mais ou menos o ano de 2040. Pois é, sustentável ele já não é, né? Pode ser que em 2040 comece a morrer mais gente do que está nascendo e por questões ligadas à degradação ambiental e falta de recursos. Eu acho problemático o Meteoro ficar falando assim, o mundo não vai ser sustentável a partir de 2040, porque o pessoal vai falar, opa, então agora é sustentável. Como é que a gente faz ele mais sustentável? A gente usa energias renováveis. E energia renovável, essa ideia maluca da energia renovável, que eu já expliquei porque que não é renovável, porque que não é limpa, resulta nisso aqui, olha. O Lago de Belo Monte. Pode parecer muito bonitinho agora, quando é 4h30 da tarde, enquanto eu estou gravando, mas daqui a pouco vocês vão ver um pôr do sol apocalíptico. Por quê? Porque essa atmosfera está cheia de queimadas, né? Então a Amazônia está queimando pesado enquanto falamos. Então não dá para falar em mundo sustentável. Obviamente, fazer um estudo desse não é nem um pouquinho fácil. Ainda mais em 1972, né, gente? Na verdade, esse experimento foi um dos primeiros estudos econômicos a usar simulações de computador para chegar nos seus resultados. Então eles tentaram, porque na verdade esse programa ele era direcionado assim para empresários que visavam lucro, assim, não foi feito com nenhuma finalidade científica ou então pelo bem da humanidade, né? A ideia deles era saber até quando que eles iam conseguir ter lucro. Então eles queriam saber qual a quantidade de recursos naturais que a Terra dispunha para uso e para produção industrial principalmente e agrícola. Eles criaram o que ficou conhecido como World Tree, que é um modelo computadorizado do nosso planeta onde eles podiam alterar variáveis e ver como elas impactavam na viabilidade do nosso sistema. Era uma simulação bastante complexa. Ela considerava não só centenas de variáveis como a população ou a capacidade industrial, mas também como essas variáveis interagiam entre si. A viabilidade da civilização moderna era medida com base em 5 variáveis: população, produção de comida, produção industrial, recursos disponíveis e poluição.
E se você sentiu falta das mudanças climáticas, vale lembrar que a gente está em 1972, quando a gente ainda não sabia que esse poderia ser um dos maiores fatores da derrocada da nossa sociedade. Mas e aí, a que resultado eles chegaram? Bom, eles fizeram várias simulações e chegaram a vários resultados diferentes. Alguns mais otimistas e outros mais pessimistas. Olha, apesar das correções que eu fiz, eu tô achando interessante, tô gostando. E só mais uma correção. Não existem cenários otimistas e pessimistas. Uma pessoa pode ser otimista ou pessimista. O cenário ele quer ser realista, né? Então se ele fala que a minha projeção é pessimista, eu já recuso o termo, né? Então você pode falar assim, cenários mais favoráveis ou menos favoráveis à humanidade. Mas todos os resultados mais confiáveis tinham uma coisa em comum. Eles apontavam um declínio acentuado por volta de 2040. Gente, reparem como essa frase é problemática, tá? Então todos os modelos, todas as condições apontavam para um declínio acentuado em torno de 2040. Um declínio do quê? Você está entendendo? É aquilo que eu falei em cima, o declínio populacional. A população humana vai começar a diminuir devido à morte, né, de pessoas por calor, fome, guerra, falta de recursos, falta de água limpa, um monte de coisa, né? E em cima de tudo isso tem o aquecimento global, mas é importante você prestar atenção que o meteoro começa falando em fim do mundo. Aí ele fala que o fim do mundo vai começar em 2040. E aí agora ele usa o termo declínio. Sem dizer claramente declínio do que? Será que vai falar que é da população? Vamos ver, né? Eu tô ouvindo, mas essa frase aí tá faltando, né? Declínio de quem? Vamos começar pelo mais otimista? Então, você podia ter chamado esse de o cenário mais favorável, tá? Otimista é quem acredita que vai ser isso aí. O cenário é favorável ou desfavorável? Todo cenário quer ser realista. E aí os cientistas criavam sempre 3 cenários. Então o cenário de continuar usando as coisas como a gente usava na época. O outro cenário seria aumentar a reciclagem e conseguir melhorar o aproveitamento das coisas. E o terceiro cenário seria usar de forma mais intensiva, por exemplo, descobrindo mais minas ou tendo mais recursos à disposição, então um gasto mais forte. E basicamente foi assim que eles projetaram o uso dos recursos naturais na Terra de uma forma matemática. Não tinha nada de política envolvida nisso aí, era apenas são projeções matemáticas, né? Que depois eles cruzaram com as projeções de crescimento da população para saber até que ponto a gente ia conseguir aproveitar esses recursos. Esse é o cenário que se chama de tecnologia abrangente. Esse é o cenário que considera que a tecnologia vai avançar tanto, mas tanto, que vai resolver boa parte dos nossos problemas. A gente acha que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas e eu aqui tendo que arrumar o tripé da câmera. A vida é dura. A gente tá poluindo. Essa crença total na tecnologia como solução dos problemas é muito difundida e é muito séria, né? Então, se a melhor piada que ela conseguiu fazer é que o tripé da câmera ela não consegue ajeitar, piada interna lá delas, né? Tem tanta gente pra zoar, né? Enfim, tá meio cringe esse programa. Demais? Tudo bem, vão surgir novas tecnologias que vão ajudar a gente a limpar toda a sujeira. A população cresceu demais, não tem problema, as tecnologias vão dar conta de produzir comida para todo mundo. E aí, lá por 2040, a população ia se estabilizar, não ia crescer mais. Sim, você observou muito bem. O que o relatório dos limites do crescimento aponta é um declínio populacional acentuado. Por quê? Porque a gente vai chegar ao ponto do overshoot, que chama. Overshoot é o seguinte, é quando aquela linha de uso dos recursos naturais do planeta Terra, ela sai do gráfico, ela não cabe mais na folha do papel, vamos dizer. A gente está gastando tanto recurso natural que chega uma hora que não tem como sustentar.
E aí o que acontece? A população continua crescendo, porque a nossa estimativa de crescimento populacional mundial, ela continua crescendo. O que se projeta atualmente é que só vamos chegar a uma estabilização do crescimento mundial por volta de 2040. Então, chega um momento que a gente está precisando cada vez mais recursos naturais para dar conta de toda essa população, né, para gerar alimento, para gerar moradia, transporte, conforto, lazer e não sei mais o que, blá blá blá. E não tem de onde tirar. Não tem, por exemplo, de onde tirar metais para fazer fiação elétrica, para fazer a eletrificação do planeta ser tão perfeita que a gente possa abandonar a indústria do petróleo. Então, isso é um limite do crescimento. Porque todas as economias mundiais são baseadas no crescimento. Mas não por causa de um colapso, e sim pela tendência natural das populações urbanas a terem menos filhos. Tá bem explicado. E tem uma ironiazinha assim com quem acredita, né, nisso aí. Tá legal, bacana, vamos seguir ouvindo. E, aliás, um complemento aqui. Essa discussão nova do Pondé, né, que fala que todo mundo tem que ter filho, as mulheres não querem ter filhos, não sei o quê, já é gente aterrorizada com essa possibilidade. De uma queda na reprodução, que pode faltar mão de obra, eventualmente, aí talvez você tenha que pagar um salário melhor para as pessoas, isso aterroriza a nossa burguesia. Por isso que o Pondé virou garoto de recado para dizer que mulher tem que ter filho, sim. É um discurso que tem lá nos Estados Unidos, a própria Kamala Harris está sendo acusada de ser uma mulher sem filhos. Por que há uma queda brusca nos gráficos que foram calculados matematicamente pela equipe dos limites do crescimento? Há uma queda brusca porque chega num ponto que a humanidade não consegue mais suprir suas necessidades, ela não tem mais terra arável, por exemplo, para produzir mais alimento. A tecnologia não dá conta, embora haja uma ficção de que a tecnologia sempre vai se superar, vai conseguir melhorar. Chega um momento que bate nos limites do crescimento. Por isso que esse termo é tão bem escolhido, né? Tão legal. E aí o que acontece? Fome, as pessoas começam a morrer e a população cai. É como, sei lá, uma comparação meio maluca, mas é como aquelas bactérias que vão crescendo na placa de Petri e chega um momento que elas esgotam o alimento, elas morrem. Isso é matemático. Então, o que o relatório calculou foi que a gente consegue mais ou menos chegar até 2025, mas, porém, sempre crescendo. A gente está crescendo a população, está crescendo a economia, está crescendo o uso dos recursos. E chega um momento que não dá mais. Bate lá em cima, sai do gráfico a linha, e aí a população para e começa a cair. A produção industrial também ia cair, mas não por causa de um colapso. É que a gente ia ter tecnologia tão eficiente que ia precisar produzir menos. Você deve estar percebendo que esse cenário se baseia basicamente numa tecnologia mágica que resolve todos os nossos problemas assim, ó. Pois é, se isso parece um pouco difícil de acreditar, tem um segundo cenário que se chama de mundo estabilizado. Ele chega mais ou menos nas mesmas conclusões, mas sem apelar para tecnologia mágica. E é bem simples de chegar nesse cenário, gente, confia. Para chegar lá, a gente só teria que interromper voluntariamente todo o crescimento da produção industrial. Isso que tem que... Não só industrial. Por exemplo, agrícola também. Você não precisa ter cada vez mais vaca. Essa propaganda recente do governo federal, o agro tem que crescer, está crescendo. A terra não é infinita, então se ele está crescendo é porque ele está indo sobre a floresta. Então tem que parar mesmo. Então, eu acho muito interessante o que você está comentando aqui, que é uma crítica dessa situação de crescimento constante que a gente tem na nossa economia, na economia mundial, que é o estudo de uma coisa chamada decrescimento. Então, o decrescimento econômico seria uma tentativa de segurar esse colapso. Mas como é que a gente faz o decrescimento, né? A gente teria que parar de crescer, provavelmente consumindo menos,
comendo menos, gastando menos, tendo menos bens materiais, talvez tendo uma vida com um pouco menos de conforto, né? Tendo carros mais simples, gastando menos petróleo, não gastando petróleo nenhum. E o principal problema do decrescimento é como parar esse crescimento desenfreado da economia sem gerar desemprego. Porque, claro, você consegue fazer um decrescimento súbito. Se você tiver uma guerra numa região, por exemplo, pronto, parou o crescimento econômico, mas as pessoas ficam numa situação desesperada, passando fome, desempregadas e tal. Não é assim. Se a gente quiser evitar um colapso que está previsto nos limites do crescimento, através do decrescimento, a gente vai ter não só que diminuir a população ou parar o crescimento populacional, como também diminuir o nosso uso dos recursos materiais, né? É só combinar direitinho. Não entendi a piada, é só combinar direitinho. Não, isso não é engraçado não. A primeira pode ser ridicularizada, agora isso aí não, isso aí é assunto sério. E, tem lei, por que você tem que estar sempre construindo mais hidrelétrica? Por que a gente não usa a nossa energia para distribuir de uma forma inteligente pelo país? Por que tem que destruir agora o Tapajós? Então tem lei, tem democracia para isso. A gente só precisa fazer acontecer. Agora o Meteoro não pode nem levar a sério a ideia de parar a produção. Isso derruba a monetização, o patrocinador, o quê? Ok, tá bom. Se a gente não puder contar com essas duas coisas, tá? Nem com a tecnologia mágica e nem aí com uma organização mágica entre as pessoas que interrompesse voluntariamente todo o crescimento industrial. Mas por quê? Por que tem que ser voluntariamente? Ninguém diz. O cenário fala voluntariamente, não. O cenário fala em parar o crescimento industrial. Para isso basta você cobrar um imposto exponencial a partir de um certo ponto, né? Então vamos supor, quanto é que o pessoal está pagando de imposto para criar uma vaca aqui no Brasil? Tá? Qual é o rebanho atual? Tem 200 milhões? Então, até 200 milhões, e cada um tem sua cota, ele paga um certo imposto. Se ele quiser passar disso, joga o imposto 10 vezes maior. Pronto. Ninguém vai querer produzir vaca além do limite atual. E não precisa ser voluntário. Então, vamos falar sério, Meteoro, né? Bom, daí o que a gente tem é o chamado modelo business as usual. Então, nesse modelo, a poluição e a produção industrial chegam no ponto mais alto do que qualquer outra simulação. Mas lá por 2040, a produção de comida despenca, causando fome nos países mais pobres e queda da taxa de natalidade nos países mais ricos. Os recursos basicamente se esgotam e tudo isso leva a uma queda na taxa de produção industrial nas décadas seguintes. É o colapso completo da civilização como nós a conhecemos. O vídeo já vai longe, é agora que ela vai falar em colapso da civilização. Esse é o assunto principal. Devia estar falando em colapso da civilização desde o início, não em fim do mundo. E aí ela ainda fez um remendo feio, porque ela falou é o colapso da civilização como nós a conhecemos. É o colapso completo da civilização como nós a conhecemos. Não é, como nós a conhecemos, ela está sempre mudando. Então, é o colapso da civilização mesmo, ponto final, tá? Então, por que o medo de tratar do assunto colapso da civilização? Porque o jovem ouve isso aí. É o colapso da civilização como a conhecemos. Então, beleza, vamos conhecer a próxima. O que eu tô vivendo não é o que meu pai viu, o que ele conheceu, não é o que meu bisavô conheceu. Então, tudo bem, tá de boa. Mas não é isso. Então, é colapso da civilização e ponto final. Por que eu tô lendo isso com tamanha felicidade, hein? Doideira! Sabe por quê? Porque você resolveu dar um ar de risada, um ar jocoso quando falou em colapso da civilização, porque é um assunto perigoso. Se você começar a falar muito disso, periga as pessoas começarem a sair da TV Cringe, né? É interessante ver que essa moça que fez esse programa da Cringe aí,
E ela parece que está com bastante boas informações sobre a história dos limites do crescimento, mas ela ainda fica tentando levar isso de uma forma meio jocosa, fazendo um pouco de piada, tipo, eles fizeram uma revisão e falou a mesma coisa, que a gente está indo rumo ao fim do mundo, mas vamos ver se tem outros estudos, quá. Até o uso dessa expressão fim do mundo é meio ridícula, porque não é fim do mundo que a gente está falando, né? A gente está falando de crises que vão se somando, a gente está falando de momentos muito difíceis pelos quais nossas famílias vão passar, né? A gente está falando de dificuldades de produção agrícola, de fome, de gente morrendo, de gente fugindo, de imigrações descontroladas, de cidades colapsando, desistindo de existir, se transformando em ambientes totalmente desorganizados. Então, o que a gente está falando aqui é um assunto muito sério, e o que a gente devia estar propondo é o seguinte: vamos discutir isso de maneira séria e vamos falar de mitigação, que é uma coisa que ainda dá para fazer, ou seja, vamos tentar acolchoar um pouco essa queda para ver se a gente não se quebra tanto, e vamos tentar falar de remediação, que é tentar curar pequenas partes do planeta, talvez, para ver se a gente consegue salvar algumas coisas, né? Mas essa abordagem aí, meio de brincadeira, não é só aí que eu tenho visto não, viu, Rodolfo? Eu acho que, à medida que vai caindo a ficha, as pessoas percebem que esse assunto é tão grave, mas tão grave, que é mais ou menos como você chegar num médico, o médico te dá uma sentença de morte. Fala assim, olha, você está com câncer em tal lugar, e você pergunta, mas eu tenho quanto tempo de vida? E ele fala, você tem até o ano que vem. E aí você fica assim, sem saber o que falar. Você fala, vou fazer piada, vou no bar, vou escutar a orquestra tocando ali do Titanic enquanto ele afunda. Eu tenho visto isso, é uma dificuldade mesmo de você encarar que a gente está vivendo um momento muito sério, muito delicado, que ainda há tempo de fazer algumas coisas, mas talvez não adiante nada fazer nada disso. Talvez esteja tudo ferrado. Talvez assim, nós que somos privilegiados, que moramos em regiões bastante boas, que estamos num país que é um grande produtor de alimentos, talvez a gente ainda tenha o privilégio de ficar assistindo de camarote outros lugares que vão para a desgraça primeiro. Né? No caso, os países mais pobres, que estão sendo mais afetados pelas mudanças climáticas, que estão sofrendo desertificação, que vão sofrer guerras, vão sofrer migrações desesperadas e tal. Mas claro que tudo isso vai nos atingir. Obviamente que tudo isso pode nos atingir de maneiras imprevisíveis, né? Então essa história de ficar fazendo piadinha, muito bom para pegar audiência e tal, mas será que é isso mesmo que a gente devia estar fazendo agora? Querer ver coisas mais otimistas, e porque é um assunto deprimente, né? Por que você acha que o meu canal não consegue chegar a 5 mil inscritos e o de vocês já está na casa dos milhões, né? Porque eu falo de colapso climático, colapso da civilização, extinção da espécie humana. Esses são temas difíceis. Mas que bom que tem uma turma aí que tá acompanhando. E obrigado pelos comentários, viu? Eu leio todos. Eu passo o tempo todo lendo. Eu não respondo mais porque eu tenho a sensação de que eu respondo e ninguém lê. Vocês que não leem as minhas respostas. Aí eu fui parando de responder. Mas quem quiser, me procura que a gente até dialoga pelo Zap. Sim, desculpa, mas eu me perdi aqui no assunto, né? Então ela fala rindo sobre o colapso da civilização, que é um assunto sério, e fala sério sobre fim do mundo. Ela devia ter feito o contrário, né? Começava o vídeo falando sobre colapso climático, colapso da civilização, e aí quando for fazer uma piada no meio do vídeo, aquele da risadinha, aquele pra descontrair, aí ia falar em fim do mundo, né? Entendeu? Fim do mundo é a piada, e você falou sério. Colapso da civilização é o sério, e você levou pra piada. Obviamente, hoje muita gente levanta milhares de tipos de críticas a esse estudo. Tá, é outra frase problemática, né? Pessoas levantam milhares de tipos de crítica a esse estudo. Qualquer estudo, tá? Você pode estudar a coisa mais simples, mais básica, mais controlada do mundo, manda para as revistas científicas, você vai ver o que os pareceristas te devolvem, né? Então todo estudo tem milhares de tipos de crítica. Ou seja, essa frase aí não
tira fora, só gera confusão, né? Só gera descrença no estudo. E não é difícil entender por quê. Olha só, a gente está falando de um estudo que foi feito num tempo em que os melhores supercomputadores tinham o poder de processamento equivalente a uma torradeira elétrica atual. Pois é, mas isso é de menos, né? Você vê que Thomas Malthus, né, lá atrás, antes de Darwin, já havia percebido as questões do limite do crescimento populacional humano e foi ridicularizado. Malthus é tipo o Lamarck. Virou sinônimo de burrice no imaginário popular. E eles nem consideravam o papel das mudanças climáticas. E foi por isso que o Clube de Roma pediu uma atualização desse estudo para a economista holandesa Gaia Harrington. Ela divulgou os resultados da atualização do estudo em 2020 e disse que o modelo que mais se aproxima de onde a gente está nesse momento é o modelo business as usual. Então, business as usual, né? O pessoal entende o significado, né? É o modelo vida que segue, modelo fazendo as coisas como sempre fizemos, né? Mas não é isso exatamente que a gente está fazendo, né? Aí, ó, a Amazônia não está queimando, não estamos abrindo ferrovia, rodovia, arrancando a terra dos índios, desmatando livremente, é o que tá. Não é no nível do Bolsonaro, mas é o nível do Lula que é muito próximo. A diferença é insignificante do ponto de vista do colapso da floresta amazônica, né? E aí há estudos que falam do colapso mesmo da floresta amazônica em 2050. Então esse negócio de 2040, aí o pessoal fica fixo em 2040. Não é assim que funciona, né? Os sistemas vão colapsando. O professor Elliot Jacobson fala muito disso. Todo mundo quer uma data, né? Não tem uma data assim não, mas eu falo pro meu filho que ele vai viver o colapso climático, o colapso da civilização. Eu não consigo convencê-lo. Ele fala, pai, deixa de ser pessimista. Também ele quer fugir, né? Porque vai ser horrível. Então, enfim. É aquele modelo que prevê o colapso em 2040. A gente vai morrer! A primeira vez que você falou em colapso aí no vídeo, você deu uma risada e perguntou por que eu fiz piada com isso. E aí quando fala de novo, tem que botar a Era do Gelo, tem que fazer em tom de zombaria. É pra quê? É pra diminuir o peso do assunto? Para dar leveza à discussão? Será que isso não desmoraliza também a ideia do colapso da civilização? Mas vale lembrar que esse não é o único estudo que tenta prever o fim do mundo. De novo, vocês estão vendo? Quando ela vai falar sério, ela fala fim do mundo. Quando ela vai fazer piada, ela fala colapso da civilização. Tá errado, é o contrário. Fim do mundo. Fim do mundo é o que o pessoal fala na igreja evangélica. O que se estuda na ciência é o colapso da floresta amazônica, do sistema de circulação do oceano, da grande barreira de corais. Enfim, é colapso o nome. Por que agora fala novamente em fim do mundo? Tem outros estudos. Vamos ver se a gente dá mais sorte com eles. Tem outros estudos. Vamos ver se a gente dá mais sorte com eles. Quer dizer, não é uma questão de sorte. É uma modelagem. Quer dizer, você tem sorte se você pega um estudo que fala que vai ficar tudo bem? Por isso que eu acho que o meteoro roteirizado dessa forma, com esse humor aí, tá pior do que o meteoro que começou lá atrás. Alô? É do comitê? Gente, a gente tá gravando um vídeo sobre previsões para o fim do mundo e tem uns estudos que prevêem que a sociedade vai entrar em colapso lá por 2040. Olha só, vamos analisar essa cena. O telefone toca, ela atende e ela fala, alô, é do comitê? Aí você não entende, é o comitê que ligou para ela? É do comitê? Tem uns estudos, mas que comitê do quê? Comitê, é do comitê? Tem uns estudos, aí começa a falar. Quer dizer, o comitê do que ligou para ela? Tava bom do jeito que vocês estavam fazendo antes. Não precisa ter tanta piadinha assim, sabe? Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para isso? Como é que você pode estar pronto? Você pode estar se preparando para o colapso. Agora, pronto? Pronto para o apocalipse? O que significa isso?
e sempre no tom de piada na hora de falar do colapso. Uma das obras mais influentes no campo do estudo do fim do mundo é o livro Colapso, do historiador e cientista Jared Diamond. Nesse livro, que foi lançado em 2005, o Um super livro, maravilhoso, eu li, né? Vamos ver se o meteoro melhora aí. Mas você vê, ela fala, o estudo do fim do mundo é o livro chamado Colapso, né? Pô, se o livro chama Colapso, é porque a coisa chama Colapso. O livro que fala de fim do mundo, sabe o que é? É a Bíblia, né? Então, vamos ajustar a terminologia? Diamond faz uma série de estudos de caso de sociedades do passado que, de acordo com ele, colapsaram. Aí ele tenta entender. Olha que beleza, falando de colapso de sociedade, sem tom de risadinha, ó, tá melhorando. Entender como é que essas sociedades encontraram o fim delas e como é que a gente poderia tentar evitar ter o mesmo destino. Nesse livro, o Diamond fala de povos como os Rapa Nui na Ilha de Páscoa, os Maias na América Central e os Anasazi na América do Norte. Ele aponta 5 fatores que levariam ao colapso. 1. Destruição do meio ambiente. 2. Mudanças climáticas. 3. Presença de vizinhos hostis. 4. A perda de parceiros comerciais. E 5. A resposta da sociedade aos problemas ambientais. Olha, gostei, bem apresentado. Você vê que quando vocês falam sério, vocês vão melhor do que quando estão fazendo humor, né? Olha só, bastante didático. Já deu para perceber que nesses modelos novos, feitos no início do século XXI, a questão ambiental recebe uma atenção muito maior do que a que recebeu lá naquele estudo na segunda metade do século XX. Mas isso não quer dizer que a coisa fica melhor para a gente, não. Tem alguns pontos em que o modelo do Diamond coincide com aqueles do World Tree. Novamente, problema no texto, né? Tem alguns pontos que coincidem, né, um com o outro. Não, eles falam a mesma coisa, no fim das contas. Porque você fala até alguns pontos que coincidem, aí fala, tem uns pontos que coincidem, mas também tem uns pontos que não coincidem e não tem nada acontecendo, vida que segue. Não. Enfim, eles concordam plenamente. Para o Diamond, o colapso vem em pouco tempo, questão aí de 1 ou 2 décadas, depois da sociedade chegar ao seu ponto mais alto em termos de população, riqueza e poder. O Diamond também fala das estruturas sociais. Ele diz que... Eu entendo, você está falando que tem pontos que convergem o Diamond com o outro lá de Roma, e fala, para o Diamond o colapso deve acontecer dentro de 1 ou 2 décadas. O outro também, né? Não é 2040? Então os dois apontam. Esse é o ponto principal. Por que vai passar agora para as estruturas sociais? Não, esse é o ponto. Um grande risco para a sobrevivência das sociedades são estruturas que levam os interesses de curto prazo daqueles que estão no poder a entrar em conflito com os interesses de longo prazo da maioria da população. A conclusão dele não é muito animadora, não. A gente está enfrentando basicamente os mesmos problemas que aquelas sociedades que colapsaram no passado. Isso quer dizer que sim, a gente poderia ter o mesmo destino delas. Não, o Diamond não fala que nós poderíamos ter o mesmo destino delas. Ele fala que nós teremos o mesmo destino delas. Que poderia é fácil. Agora você falar que vai acontecer, é essa que o meteoro não banca. Porque o patrocinador não gosta. Mas com um agravante. O nosso colapso não ia ser regional, não. E sim um colapso mundial. Ok. Tô começando a ficar um pouco deprimida. Vamos falar do modelo do Peter Turkhin? O Peter Turkhin é um antropólogo e é o criador do projeto Sechat, que é batizado em homenagem à deusa egípcia dos livros e da escrita. Esse cara, ele criou uma enorme base de dados com informações de mais de 200 crises que atingiram civilizações que abrangem mais de 5.000 anos de história. Com base nesse banco de dados, ele chegou à conclusão de que existem basicamente 2 fatores que levam uma sociedade a uma crise: miséria popular e superprodução de elites. Ou seja, ter muita gente na miséria e ter mais gente querendo fazer parte da elite do que é possível nessa sociedade. Ele também descobriu que as sociedades viviam num ciclo entre estabilidade e crise. E com base nos dados do Turkhin, adivinha só
quando é que começaria a crise da sociedade em que a gente vive. Não, gente, não é 2040. Calma, ele falou década de 2020 mesmo. Voltando aqui ao Brasil, 3 anos depois da primeira morte causada. Uma vergonha mundial. As imagens da invasão do Congresso americano rodaram o planeta. Mas o que se vê é uma destruição total. A gente escuta também, né, as bombas aí. É possível entender que essa confusão, ela é uma confusão de forma alguma que está sendo conduzida de forma pacífica, né, com agressões aí. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele acertou. A gente vai morrer! Tá, mas e daí então? O que a gente vai fazer? Ficar sentado, chorando, esperando o fim chegar? Essa é outra fala sacana, né? Porque eu acredito no colapso climático, o colapso da civilização, mas não estou sentado chorando esperando o fim chegar. Agora, por exemplo, aqui eu estou com uma picareta na mão, arrancando capim para plantar árvores na beira do rio Xingu. Então não existe nenhuma... Essa história de que o colapsista vive chorando é papo furado. Não necessariamente. O Turkey, por exemplo, está do lado mais otimista da história. Segundo ele, as sociedades estão cada vez mais complexas, mas de um jeito positivo. As sociedades estão cada vez mais complexas de um jeito positivo. E aí tem um monte de gente, ó, tá vendo a imagem? Um monte de gente catando lixo no meio do gramado. Eles estão catando lixo, eles estão catando folha e botando em saco plástico. Olha que ideia boa! Né? Nossa, que maravilha, hein, Meteoro? Linda imagem que vocês mostraram aí do cenário otimista. Todo mundo ali, catando folha, botando no saco plástico. Vai dar certo sim, viu? Essa aí é a mensagem dos patrocinadores. Quando eu falo patrocinadores, o pessoal fala, ah não, o Meteoro ele é patrocinado pelo público. Pode ser isso também. Aquele menino fala, mãe, ó... eu quero uma assinatura, eu quero do especial do Meteoro, porque é muito importante, eu vou fazer vestibular, eu tenho que estar por dentro. E a mãe vê, olha, tem um cenário bacana, otimista aí, meu filho vai continuar estudando, não vai virar um punk. Porque se ele começa a pensar muito em termos de colapso da civilização, ideias desagradáveis para a família tradicional podem acontecer. Por exemplo, o jovem falar, quer saber, eu não vou ter filhos. Eu tenho 20 anos hoje, né? Eu vou ter 30 anos na meados da década de 2040. Não vou ter filhos, né? Só que a família tradicional não aceita isso, né? Por isso que é tão difícil falar em colapso da civilização. Aí tem que ter o cenário otimista aí do Meteoro. Vamos ver o que ela vai falar. Espero que ela faça um pouco de zombaria também. Pois essa complexidade tornaria essas sociedades mais resilientes às crises. E colapsar as sociedades totalmente seria cada vez mais difícil. Tá, mas e aquele livro lá, tem até um livro sobre isso, chama Colapso, do Diamond. Esse livro recebeu uma resposta coletiva de mais de 15 autores diferentes, que se chama Questioning Collapse. Uma porrada coletiva no Diamond. Vocês conhecem aquela história do Einstein? Que juntaram 100 cientistas para dizer por que ele estava errado? Aí ele respondeu, olha, se eu tivesse mesmo errado, bastava um, não precisava de 100. Ali eles mostraram que muitas dessas sociedades que o Diamond deu como destruídas, elas continuaram existindo, mesmo que transformadas. Ah, sei. Por exemplo, aqui atrás de mim tem a reserva indígena Itunetatá, né? Vivem índios isolados aí, né? Andando na mata, sem contato nenhum com a civilização externa. Aí entra garimpeiro, madeireiro, fazendeiro, a sociedade deles colapsa, eles não conseguem mais viver. Aí 2 ou 3 sobreviventes ali entram em contato com a FUNAI e vão parar num apartamento em Brasília. Eles ainda vão falar a língua por algum tempo, talvez mantenham talvez algum deles tenha filhos, os genes perdurem. E aí? Então, continua. Mas a civilização deles está aí? Não, colapsou, acabou, né? Então, não precisa ser uma extinção completa para, por exemplo, do Diamond funcionar. Assim, eles chegaram a uma conclusão mais otimista sobre a capacidade de adaptação das sociedades humanas. Talvez a gente não precise ser tão pessimista. Não, como você mesmo apontou, ali eram colapsos regionais, localizados, enquanto que aqui é um colapso global. Então, você se adaptar a partir de um colapso regional
pode ser muito fácil. Você se conecta com a civilização vizinha e vida que segue. Agora, no colapso global, como é que funciona isso? Isso aí não é motivo para otimismo. É porque vocês já estão querendo terminar o vídeo com uma mensagem mais otimista. Mas a gente pode continuar tentando evitar o fim. E para isso, talvez seja preciso que a gente olhe pro elefante na sala. E não é que chegaram as respostas? Bora ouvir? Eu não vou estar pronto nem para comprar meu primeiro carro e nem para comprar minha primeira casa. Imagina me preparar pro fim do mundo. Ai, tô preparado não. Que tristeza. Outro problema do texto, tá? Vocês falam, a gente tem que estar preparado para o elefante na sala. Quando se fala o elefante na sala, você dá o nome. O que é o elefante na sala? Você não falou. É o que? O colapso da civilização. Esse é o elefante na sala. Mas Meteoro não quer falar, porque quer evitar entrar nesse tema, porque é um tema desagradável. Não é o tema... Assim, eu sei porque eu sou colapsista. Eu chego quando eu estou no meio do jantar, quando eu vou visitar minha tia e meu tio, que a gente está lá no meio da sala, eu falo como que a carne está gostosa, como que o jardim está bonito. Eu não vou falar do colapso da civilização, porque é um assunto desagradável. Então isso repercute também nos conteúdos dos vídeos mais procurados pela juventude, etc. E o Meteoro quer estar entre os vídeos procurados. Então não pode falar claramente sobre o colapso da civilização, porque senão daqui a pouco a mãe fala, meu filho, você não assista mais esse Meteoro não, vai estudar em vez de ficar vendo essa merda, entendeu? O colapso da nossa sociedade significa também o colapso do nosso próprio sistema capitalista. E, ironicamente, o próprio sistema capitalista está criando as condições para o seu colapso. Vamos recorrer a um vídeo nosso do Meteoro sobre Amazon e capitalismo tardio. Aquele livro lá, tem até um livro sobre isso, chama Colapso, do Diamond. Esse livro recebeu uma resposta coletiva de mais de 15 autores diferentes, que se... Olha, isso aí tá repetido, vocês já viram, mas é porque o Meteoro mesmo botou repetido. Coisa meio estranha, né? Mas, enfim. É engraçado que a moça aí da Cringe comenta 2 vezes, né? Tem um erro de edição aí. Eu acho que foi copiado e colado 2 vezes no mesmo trecho, que ela fala que o livro do Jared Diamond, Colapso, teve uma resposta, né, feita por não sei quantos cientistas, que se chama Questioning Collapse. E é muito interessante que eles falam que seria uma ideia de que essas sociedades que o Diamond fala não sofreram catástrofes e destruição e tal, mas que elas se adaptaram, elas se transformaram e continuam existindo. Mas eu pergunto uma coisa, a civilização da Ilha da Páscoa continua existindo? A gente nem sabe quem era o povo originário da Ilha da Páscoa que construiu aqueles homens de pedra. A civilização da Ilha da Páscoa, ela colapsou de uma maneira tão crítica que ela chegou a praticar antropofagia. Os habitantes da Ilha da Páscoa se escondiam em buracos cavados na terra, uns dos outros, para evitar a antropofagia. Então é um negócio assim completamente maluco. Você querer fazer um livro assim bonzinho para adolescente ler e tal, que seja bacana, para dizer não aconteceu nada, não houve colapso. A civilização maia, ela colapsou completamente. Quando os homens brancos chegaram nas Américas, já tinha ocorrido um colapso, né, da civilização maia, que já estava com uma população enormemente menor que a original, porém eles ainda praticavam a escrita e tinham uma cultura riquíssima e tal. E quando os homens brancos chegaram aqui, eles sucumbiram basicamente ao sarampo, à gripe, à mortandade, escravidão que foi imposta pelos conquistadores espanhóis, e a civilização foi dizimada, né? Por muito pouco não acabaram completamente com os indígenas dessa região da Centro-América e do México e tal, né? A civilização egípcia,
também desapareceu completamente, né? O povo que construiu as pirâmides, aqueles monumentos magníficos, desapareceu, não tem mais nada a ver. Quem está lá não tem nada a ver com aquilo. Então, que bonito, a sociedade deve sofrer uma transformação, mas que transformação é essa se não é um colapso, né? Você ter que recorrer à antropofagia para sobreviver parece um pouco bizarro, né? Eu acho que não é uma transformação muito legal, não. Ficou complicado. E a crítica feita ao colapso do Diamond não me parece aí uma grande coisa, não, viu? Questioning Collapse. Ali eles mostraram que muitas dessas sociedades que o Diamond deu como destruídas, elas continuaram existindo. Reparem que ela fala do livro do Diamond, e tem que falar mesmo, porque é referência obrigatória, mas ela gasta mais tempo falando das críticas que essa turma fez ao livro do Diamond do que exatamente os pontos centrais do livro. Por quê? Né? Porque o colapso é uma ideia que não pega muito bem. É claro que os estudos antropológicos e tal, até hoje não explicaram alguns mistérios, né, como esse da Ilha da Páscoa, da civilização viking, mesmo dos próprios egípcios. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, nem por que essas civilizações tão interessantes, de repente, ou desapareceram ou caíram numa maior decadência, numa situação muito precária. Não se sabe direito, né, da próprio Diamond, às vezes dá a impressão que ele chuta um pouco, ele inventa um pouco teses e tal. Mas o fato é que ocorreu. E outra coisa que ocorre são populações submetidas também a situações limítrofes, né, como guerra, genocídio e tal. A gente vê a dificuldade que é de sobreviver, de persistir nesses ambientes. Praticamente é uma vida subhumana que fica, né, nessa situação aí muito difícil. Então é penoso mesmo encarar a realidade de que a gente está numa situação muito difícil. Ele imaginou uma distopia em que oligarquias basicamente iam genocidar todos aqueles que se tornaram dispensáveis pelo avanço da tecnologia e ia sobreviver explorando os poucos que sobraram. Ainda nessa distopia, os poucos que sobraram ficariam dentro de domos, que protegeria eles da poluição do lado de fora. Mas o Harvey se questiona até que ponto esses explorados iam aceitar tudo isso antes de se revoltar, e aí a coisa toda ia por água abaixo. Mas a gente não falou que ia ter umas previsões otimistas? Ô, produção, cadê as previsões otimistas? Então, gente, é que essas previsões otimistas, elas se baseiam em dados do passado. Opa, muito bem, tô gostando. Você vê que tem alguns problemas no vídeo, mas tem pontos altos também. E a maior parte dos cientistas acha que a gente não consegue mais no futuro ser como a gente era no passado. Exatamente. Tem aquela música do Caetano, né? Os Novos Românticos, né? Que ele fala de uma nova Idade Média no futuro, mas não no passado. E cultuavam uma nova Idade Média no futuro. Quem cultuava? As crianças do Brasil abandonadas. Mas a Idade Média, a pessoa fala, pô, Idade Média no futuro, não tá tão mal, né? Reis, rainhas, princesas, castelos, dragões. Quase que um Game of Thrones, né? Pode ser, mas não, é um ambiente degradado, né? Então a gente vai viver uma Idade Média no futuro de ambiente degradado. Vai ser muito pior do que a anterior, né? E depois uma Idade da Pedra no futuro, também terrível, porque o ambiente todo destruído. E é isso que eu falava, sabe aquele processo da Belosan contra mim? Que eu falava, né? Nessa Idade da Pedra do futuro, essa barragem aqui vai estourar, porque é a Idade da Pedra no futuro. Aí o pessoal da Belosan me processou, porque eu disse que vai estourar. Não é agora, não é mês que vem, não é semana que vem, não é daqui a 10 anos, é na Idade da Pedra do futuro. Fui processado sobre isso, tá? Saiu até um artigo no Intercept Brasil. Dá uma olhada lá. Um relatório assinado por 15 mil cientistas de 163 países em 2023 já traz isso direto no título. Chama assim, Relatório sobre o Estado do Clima de 2023.
entrando em um território desconhecido. Por território desconhecido, eles querem dizer que a situação da crise climática já é tão feia, que a gente não consegue mais comparar com o que veio antes. Segundo o historiador Luiz Marques, o fato do nosso sistema já ter superado repetidas crises não é uma prova de que ele é imbatível. Claro, isso equivale a dizer que vovô ficou doente tantas vezes, nunca morreu, né? Então ele nunca vai morrer. No livro Capitalismo e Colapso Ambiental, o Marx compara o sistema a uma fênix que virou uma galinha, mostrando como a cada crise que supera, o capitalismo ressuscita sim, mas volta mais fraco e mais instável, degringolando um pouquinho. O Marx também questiona a possibilidade de que novas tecnologias possam salvar o sistema de novas crises. Ele diz que dentro desse sistema, toda nova tecnologia desenvolvida é usada para fazer o que o sistema é desenhado para fazer: crescer ainda mais. Quer um exemplo? Imagine que a gente inventasse uma tecnologia que fosse capaz de produzir smartphones consumindo metade dos recursos que a gente consome hoje. Vocês acham que isso ia ser usado para poupar recursos ou para produzir 2 vezes mais smartphones? Esse pedaço aí que eu não estou comentando muito porque eu estou gostando, é isso mesmo, tá bacana. Aí quando eu vou gostando, eu vou deixando o filme rolar, mesmo porque já tá grande o nosso react. Tá duvidando? Dá só uma olhada no que a gente já falou no Meteoro sobre obsolescência programada. O resultado é que a tecnologia que poderia ser uma solução acaba virando parte do problema. E aí eu pergunto pra você, você quer ser parte do problema ou da solução? Sim, porque a única alternativa é aceitar que o fim está próximo. Não, então, tá vindo bem, mas agora ferrou de novo. Tá? Então ela fala em ser parte da solução, e isso não é aceitar que o fim está próximo. Acho que não. Acho que você pode aceitar que o fim está próximo, mesmo porque a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Mesmo que o mundo não acabasse, a gente morrer do mesmo jeito, porque todo mundo morre. Então, essa ideia de fim, dá pra viver com ela. Mas é importante que a pessoa se programe. Eu vou ter filho? Eu vou investir em quê? Como eu vou organizar minha vida? Se você sabe que ali para 2040 tem fortes evidências de um colapso severo, você se planeja de acordo, né? Mas isso não é uma alternativa a ser parte da solução. Você pode buscar ser parte da solução para que em 2040 o colapso seja menos doloroso. Ou talvez você consiga que ele não seja em 2040, que ele só aconteça em 2050, né? Talvez em 2060, se a gente se comportar bem. Isso significa que você vai viver mais tempo num planeta que não está totalmente colapsado. Então não é colapso ou adaptação, é adaptação para o colapso. Todo mundo morreu. Acabou. Acho que nós, como ambientalistas, como dumeristas, né, a gente... Às vezes até é melhor ficar com boca fechada, como diz você. Não vamos chegar lá na reunião da tia e começar a falar disso, porque vai fazer um silêncio e vai ficar todo mundo olhando assim, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Mas não é nada fácil mesmo. A situação do mundo não parece muito boa, não. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Obrigado a você que assistiu e, obrigado a Ana aí pela apresentação. Obrigada pelo roteiro, obrigada pela parceria. Ah, Ana, então o roteiro é do Álvaro, né? Pois é. Tenta fazer a próxima vez sem roteiro. Só lê o livro do Diamond e solta. Esse negócio de roteiro é que tá ferrando, sabe? E obrigada a você que tá assistindo também. Algum pedido final, Ana, pra quem ficou até aqui? Se você quiser, você pode ver o nosso próximo vídeo indicado aí na tela. Mas só se você quiser. Também tem um botãozinho ali para se inscrever. Se a gente for digno dessa força, vou ficar bem feliz. Claro que é digno, né? Eu mesmo sou inscrito, eu acompanho. E eu fico doido quando eu tenho uma oportunidade para dialogar e dar contribuições e eventualmente fazer alguma correção. Mas vale a pena, sim, estar inscrito e acompanhar os vídeos do Meteoro. Mesmo que a abordagem
do roteiro do Álvaro tenha sido meio cringe. Mas aí o negócio já se chama cringe mesmo, né? TV cringe, então tá no esquema. Maravilha, gente. Obrigada. Valeu! Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.